A paz de Deus, seu amor e a graça de Jesus Cristo seja contigo e com tua casa. Você gosta de versículo bíblico? Presta atenção só nesta maravilha que Deus tem deixado para as nossas vidas nos dias de hoje. No livro de São João, capítulo 4, e versículo 46 diz: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. O primeiro milagre, a obra que Jesus Cristo fez na terra, foi fazer da água vinho, mas ele nem tocou a mão, só experimentou depois. Mas mandou que alguém fizesse, e não foi nenhum de seus discípulos que ele usou para poder fazer aquela grande obra. A fé é a certeza daquilo que a gente espera, o firme fundamento das coisas que a gente não vê. O primeiro milagre é uma certeza, porque estavam todos apreensivos para poder ver que milagre era esse, o que iria acontecer com aquela água, porque mandou encher todas aquelas vasilhas de água e ali se transformou em vinho. Veja como quando Elias, em Sarapta, ali na casa daquela viúva, onde ela só tinha um pouquinho de azeite, o qual ia fazer ali um bolo para ela e seu filho. Mas ali surgiu um grande milagre. Aquela viúva que estava com uma grande dívida, onde chamou Eliseu, e o profeta ali mandou ela encher as suas vasilhas de azeite. Mandou pedir aos vizinhos todo tipo de vasilha, quantos elas puderem arranjar. E ali encheu, foi colocando do pouquinho que ela tinha em cada vasilha, e ali supriu a sua necessidade. Nós temos que esperar na fé que nós cremos, é naquilo que a gente não vê, porque a fé não é o que a gente vê, mas sim esperar aquilo que a gente não vê. O segundo e grande milagre também, Jesus nem perto estava da água feita vinho, pelo menos ele estava ali pertinho, mas o segundo ele nem estava perto. Foi curar de uma enfermidade a vida de uma pessoa que estava bem longe dele. Mas ali ele deu ordem: vai para a sua casa. No versículo 49 do mesmo capítulo, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na sua palavra que Jesus disse e foi. E ali ele encontrou o seu filho são e salvo, em perfeita saúde. A segunda parte do versículo 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento daquela grande coisa que a gente não vê, o que a gente não espera. Veja só o que acontecia com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo. Daniel na cova dos leões. Eita, Elias, quando orou para que descesse fogo do céu, queimasse aquele novilho, onde ao redor daquele novilho estava cheio de água, que ele mandou encher. O novilho todo molhado, a madeira molhada. E ali orou do céu, desceu fogo e queimou o holocausto. E provou que Deus é Deus, aquele que criou o céu e a terra. Nós não devemos desfalecer a nossa fé, porque passamos por certas necessidades, por certas situações que deixam a gente intrigado. Há 22 anos eu tenho lutado com uma enfermidade no meu corpo, onde eu tenho passado com uma má formação na minha coluna cervical, a qual eu não posso andar. Há 12 anos eu não posso andar. Mas até aqui Deus tem me ajudado, porque Ele tem providenciado todas as minhas situações, as quais eu necessito. Ele não tem deixado me faltar nada. Deus abençoe.
Louvado seja Deus. Certa vez, Jesus apareceu a Filipe e chamou para que o acompanhasse. E Filipe, encontrando Natanael, disse para ele: achamos o Messias, o Jesus, filho de José, o qual foi escrito no livro da lei por Moisés e pelos profetas, os quais era anunciado. Natanael disse para Filipe: vem alguma coisa, existe alguém que preste de Nazaré? Filipe disse: venha e veja. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos falaram que tinham visto para Tomé, e Tomé disse para eles: eu só acredito, eu só creio se eu ver, se eu tocar no lado qual está furado, se eu tocar nas suas mãos, os quais entraram os cravos. Jesus, quando apareceu a ele, disse: venha, Tomé, toca aqui, olha minhas mãos. Tomé, eu creio, Senhor. Jesus disse: tu crê porque tu vê? Só porque tu está vendo, tu crê? A gente só acredita quando a gente vê, quando acontece com a gente. Mas quando a gente ouve falar que aconteceu com alguém, mesmo a gente tendo tantos exemplos na Bíblia, a gente não acredita mesmo assim. São poucos os que creem. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja Deus. Creia, creia sem ver, porque Deus existe. O sol existe porque Deus que fez. A lua existe porque Deus que fez. A noite existe porque foi Deus que fez. O dia existe porque foi Deus que fez. Você existe porque foi Deus que formou. Deus abençoe.